Fala pessoal, aqui é o Leandro e hoje nós abordaremos mais um tema muito importante para a nossa vida cristã. O tema de hoje é congregar. Eu realmente preciso fazer parte de uma igreja? Há uma grande diferença entre pertencer a uma igreja e estar no hall de membros de uma comunidade. Lamentavelmente, existem movimentos contemporâneos que atacam veementemente esse ato. Talvez o mais conhecido seja o movimento desigrejado. Este movimento defende que não há necessidade do cristão frequentar uma igreja. Eles afirmam que um cristão pode ser igreja sozinho. A frase "eu sou a igreja" é o slogan desse movimento. Mas de forma técnica, o que é um desigrejado? São aquelas pessoas que dizem que são evangélicas, que são cristãs, mas não frequentam nenhuma igreja. Antigamente, dizíamos isto dos católicos. Você perguntava para alguém qual a sua religião e ele dizia: sou católico não praticante. Significava que ele não frequentava a igreja. Ele é católico porque a família é ou por tradição. E hoje você também tem evangélico não praticante. O ato de congregar não é criação da Igreja Batista, Presbiteriana ou Assembleia de Deus. Reunir-se com os irmãos para fortalecimento na fé, estímulo ao amor, para ser alimentado espiritualmente com a palavra e ser assistido nas dificuldades, é uma prática que o próprio Deus desenvolveu. É muito triste vermos que muitos cristãos têm aderido à perspectiva do movimento desigrejado. Eu preciso ser honesto e dizer que existe uma parcela que migram para esse movimento porque foram saqueadas pelos bispos da prosperidade ou foram gravemente feridas por igrejas que não são bíblicas. Mas ainda assim, essas pessoas não poderiam condenar todas as igrejas por causa de uma experiência negativa que elas tiveram. O propósito de Deus para o homem nunca foi individual, mas coletivo. A eleição de Israel é uma das provas de que Deus sempre quis um povo reunido. Existem diversas ordens na lei para que os israelitas se reunissem regularmente no templo para adorar a Deus. Reúnam o povo, homens, mulheres e crianças e os estrangeiros que morarem nas suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer ao Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente todas as palavras desta lei. Deuteronômio, capítulo 31, versículo de número 12. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação, vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. Salmo 95, verso 1 até o verso de número 3. Ora, o mesmo Deus do antigo é o do novo, por que haveria de mudar essa perspectiva? Assim, no Novo Testamento, congregar está no cerne da vida cristã. Observe o que Jonathan Leeman, em seu livro Igreja é Essencial, redescobrindo a importância do corpo de Cristo, afirma sobre a igreja reunida. O que é uma igreja reunida? É uma embaixada do céu. Entre na sua igreja ou na nossa e o que você deve encontrar? Uma nação totalmente diferente, peregrinos, exilados, cidadãos do reino de Cristo. Dentro dessas igrejas, você ouvirá as palavras do Rei dos Céus serem declaradas. Você ouvirá a linguagem da fé, da esperança e do amor do céu. Você terá uma degustação do banquete celestial do fim dos tempos por meio da ceia do Senhor. E você será encarregado de seus negócios diplomáticos ao ser chamado para levar o evangelho à sua nação e a todas as outras nações. E não apenas isso, você deve experimentar o início da cultura do céu. Congregar não é apenas um aspecto essencial do discipulado, mas uma antecipação do futuro ajuntamento e que todos nós experimentaremos reunidos adorando o Cordeiro. O fato é, o ato de congregar é a primícia daquilo que faremos por toda a eternidade. Nós também congregaremos nos ares. Portanto, se não há o desejo de estar reunido ativamente, regularmente aqui, quem garante que você terá o desejo de estar lá? Veja, ao contrário da opinião popular, hábitos nem sempre são ruins. Claro que existem hábitos negativos, como deixar a toalha em cima da cama, mas existem hábitos bons, como, por exemplo, escovar os dentes. O membro de igreja precisa fazer do congregar um hábito, e esse é um bom hábito. É um hábito que edifica, transforma, fortalece, que nos mostra que o amor cristão, o acolhimento, os dons, os frutos são exercidos dentro de uma esfera coletiva, na qual compartilhamos a nossa vida uns com os outros. Eu quero apresentar alguns argumentos do porquê congregar é um ato de obediência. Primeiro, porque é uma ordem. Hebreus, capítulo 10, versículo 25 diz: não deixem de congregar como é o costume de alguns. Já naquele tempo existiam cristãos que estavam deixando de se reunirem, a perseguição era grande. Mas o que o autor está dizendo é que estar reunidos os ajudariam a estarem firmados na fé e perseverantes no caminho de Cristo. Lutar pela fé sozinho é a receita perfeita para o fracasso. 2. Porque Paulo vai dizer que a igreja é a noiva de Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 22 a 27.
O movimento desigrejado quer Cristo, mas repudia sua noiva. Se você quer Cristo, vai ter que ter a noiva também. Ambos estão unidos. Terceiro, todas as metáforas do Novo Testamento para a igreja transmitem a ideia de conjunto de pessoas, pedras do templo, família, membros de um corpo, rebanho. Quarto, porque a própria etimologia da palavra grega para igreja transmite coletividade. A palavra eclesia vem do contexto político romano. Os romanos, quando se reuniam para resolver as questões políticas acerca da polis, ou seja, cidade, chamavam sua reunião de eclesia. Por isso a palavra eclesia significa assembleia, ajuntamento, reunião. Quinto, além disso, manter comunhão com seus irmãos é uma das evidências de que você está na luz. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz: se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Sexto, Deus não habita somente no corpo do crente, mas também na congregação quando reunida. Veja o que diz Efésios capítulo 2, do versículo 20 a 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor, nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Como você será edificado se você não congrega, não participa, não compartilha, não vive regularmente a vida da comunidade? Sétimo, em Atos nós temos Paulo perseguindo a igreja. O que nos chama a atenção é que Cristo aparece para Paulo no caminho de Damasco e questiona Paulo dizendo o seguinte: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ora, Saulo não estava perseguindo diretamente a Cristo, e sim a igreja. Porém, há uma união mística entre Cristo e a igreja, de modo que perseguir a igreja era também perseguir o próprio Cristo.